Enraizados, aprofundando seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 10. Na leitura de hoje, Deus se apresenta como aquele que salva, aquele que toca os corações, derrama um amor extraordinário no coração do apóstolo Paulo. Logo no início, no versículo 1 e 2, lemos: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Que coisa extraordinária! O apóstolo Paulo é um homem de oração. Ele ora pela salvação dos judeus. A sua alma se quebranta e se constrange diante do Senhor por amor e pela salvação não apenas dos gentios, mas também dos judeus. Agora, qual é o problema em relação à salvação ou à vida dos judeus? O versículo 2 nos apresenta: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. O apóstolo Paulo apresenta que os judeus, eles sim têm um zelo, eles têm uma dedicação, mas este zelo é sem entendimento, é religioso. Quando nós temos um zelo sem compreensão, sem fé, sem conhecimento, isto aprisiona também a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo agora aqui ele está não mais olhando para o passado, mas ele está olhando para o presente, diante daquilo que ele percebe em relação aos judeus. Ele clama e ao mesmo tempo ele também confronta a respeito da vida deles. Além disto, de ser um intercessor por aqueles que ainda estão confusos e ainda não entenderam a mensagem de salvação, o apóstolo Paulo também nos apresenta um caminho que nós devemos percorrer para que pessoas experimentem a salvação. Ali no versículo 10, ele vai dizer: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois mesmo o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra de Deus nos apresenta o caminho de 6 passos para nós evangelizarmos. O primeiro deles é enviar, o segundo é pregar, o terceiro é ouvir, o quarto é crer, o quinto é invocar e depois para nós sermos salvos. Este é o caminho do Senhor. É isto que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso que o versículo 17 vai dizer: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele nos deu ferramenta para alcançar pessoas, que nós temos uma missão. Por isso ele vai dizer: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Este é o nosso chamado, o chamado de nós proclamarmos. Eu e você, como o apóstolo Paulo, nós não podemos convencer ninguém, mas nós podemos orar. Eu e você, nós não podemos mudar a mentalidade de uma pessoa, mas nós temos a possibilidade de expor esta pessoa à palavra do Senhor. Por isso, o ser salvo vem depois de invocar. E nós invocamos porque nós cremos, e nós cremos porque nós ouvimos. E quando nós ouvimos é porque alguém nos pregou o Evangelho. E se alguém pregou o Evangelho é porque ela também foi enviada por Deus, pelo Espírito Santo e também por uma igreja. Que Deus nos abençoe durante esta jornada, que a nossa fé se renove e que este Deus de salvação, que o tempo todo tem se apresentado às pessoas, alcance muitas vidas como por meio da sua vida como instrumento. Que Deus assim
nos abençoe. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor manifesta o seu amor de tal maneira que o Senhor tem, ó Deus, chamado pessoas para participarem desta obra. A tua palavra hoje, nós aprendemos que o Senhor quer salvar e o Senhor usa pessoas para proclamar a tua mensagem. Nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor pode nos usar, que o Senhor pode continuar a derramar do poder do Espírito, capacitando-nos para proclamar a tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus abençoe grandemente sua vida.